André, antes a nossa população brasileira, né, ela só tinha acesso à saúde se ela tivesse empregado numa empresa e essa empresa referendava, né. Então, tinha a obrigatoriedade de poder, já sair de lá fazendo a contribuição sindical mensal, vamos dizer assim, mensal. Então, só você ter uma ideia, no caso, só quem tinha acesso à saúde era quem era empregado. Tanto é que os sindicatos que realizavam a questão da seletividade para poder empregar os trabalhadores antes. Mas Esses trabalhadores, eles foram muito expostos, né, Franco, a veneno, BTI, WDG, venenos que causou até, principalmente nos trabalhadores da FUNASA, né, que estão trabalhando muito mais direto, tempo né? do que a gente, né, com esses inseticidas, né, câncer de pele e muitos faleceram, né, nessa situação. Então, se a gente for hoje buscar pelo Ministério da Saúde, são quase 600 vagas de ACS a mais para poder ter uma cobertura Caraca, de Jó. 100%. Sério? Então, só Porque isso aí. muitos de nós já estamos... Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. O The Papo tá no ar, garoto! E se você chegou até aqui, ó, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, dizer da cidade que você está falando. E é muito importante que você ative os sininhos das notificações. Porque você acionando esse sininho, meu amigo, você vai receber as notificações de todos os vídeos que saírem aqui no canal. Mas se você não ativar, infelizmente, né? Então lembra agora, já que tu não fez isso, assina aí, aciona o sininho das notificações e se inscreve no nosso canal. Lá embaixo nos comentários, comenta de onde você está falando, qual é a cidade, como é que tá chegando o nosso sinal aí para você e qual foi o assunto que você mais gostou até agora aqui no The Papo. Hoje o The Papo vai falar sobre direitos trabalhistas, vai falar de sindicatos. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com dois sindicalistas que são assim referência aqui no Amapá. O Jó Pereira, que é um sindicalista de muitos anos já aí, pode cortar lá para eles. E o Franco Aeza também, que toparam esse convite aqui, aceitaram esse convite e toparam o desafio de falar sobre essa categoria, sobre esses representantes de trabalhadores aqui no estado do Amapá, para falar como é que está o cenário hoje, né? Hoje eles representam a categoria da saúde, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de vocês. Jó, pode começar contigo, falar um pouco quem é o Jó, para quem não conhece, depois o Franco. Bom dia a todos aí, bom dia André, aí é o T-Papo. Pessoal, falar de mim assim é uma coisa que eu acho que muitos já sabem, né? Eu até tive assim, minhas origens, a gente nasceu no interior, eu vim para cá, para Macapá, ainda criança, nasci num chamado Rio Bacabal, no interior de Afuá, né? Lá eu nasci e já cresci no município de Santana, 14 anos vim para Macapá. Mas então, a gente vem de uma família muito carente, meu pai é analfabeto, e a gente foi desenvolvendo no meio sindical a parte da minha vida, no caso, passei. Até mesmo porque eu digo assim, quando eu cheguei na primeira série, quando chegou, quem quer ser representante de turma? E eu fui, e desde a primeira série, quando comecei já a minha militância na questão social, passei por vários grêmios, inclusive pelo Grêmio do IETA, no qual também sou formado de professor de primeira a quarta série, lá no IETA, no antigo IETA, onde é o EAP hoje, para quem não viveu esses tempos, né, onde é o EAP hoje. Então, a gente depois, ao mesmo tempo também dei continuidade ao meu estudo de ensino médio, né, sou técnico de enfermagem também, e sou de profissão fisioterapeuta, formado aí no IMES, pela segunda turma do IMES de fisioterapia, aqui no estado do Amapá. Então já exerço já a profissão como fisioterapeuta há alguns anos e a gente vem também estudando, mas nunca saiu do movimento sindical. Então, quando foi a questão da categoria dos agentes de saúde, agente de mesa, eu entrei como ACS, fui participar da questão da organização da nossa categoria. A princípio, nós tivemos grandes presidentes, antes que eu fosse presidente do sindicato, nós tivemos grandes presidentes, mas depois a gente se resolveu lançar como candidato a presidente
porque a gente não conseguia dar um leque no sindicato que a gente queria, que era, a gente dizia que na época o nosso sindicato existia de fato, mas não existia de direito. Então foi essa a proposta e essa foi a loga para a gente colocar e fazer o sindicato existir de fato, existir de direito. Então o sindicato tem uma trajetória muito grande aí, dos ACS, que começou como sindicato dos agentes contadores de saúde e depois foi ganhando grandes proporções aí que a gente vai falar É, no boa. decorrer do programa aqui. Então tu já é do movimento estudantil, começou no movimento estudantil e já caiu pro movimento sindical. Exatamente, do movimento estudantil já caí no movimento sindical. Então a gente não, vamos dizer assim, eu digo que a preparação, a formação foi no movimento estudantil. Então Boa. quando eu vim para o movimento sindical, a gente já tinha uma experiência do movimento estudantil. E você, Franco? Eu me chamo Franco Aiesa, né? Hoje estou como vice-presidente do sindicato, né? A SEA, SES, Estratégia de Saúde da Família do município de Macapá, e que também, né, no decorrer do programa, a gente vai estar falando da expansão do sindicato, né? E a gente veio nessa conjuntura também, né? Participando de Grêmios Estudantil, também fui presidente de Grêmio Estudantil, Aonde, moleque? José de Alencar. E também construí a minha trajetória política e sindical dentro de um partido, né, que é o Partido dos Trabalhadores, é lá onde eu sou filiado até hoje, há mais de 25 anos. Comecei dentro da juventude, né, do partido, eu também passei por várias esferas lá dentro, quando fui vice-presidente, né, do partido, né, do município de Macapá. E hoje atuo dentro do movimento sindical, né, e social também, né, que a gente também está dentro dos conselhos, ocupando esses espaços, dentro do conselho estadual, dentro do conselho municipal. Eu também estou lá como vice-presidente do conselho municipal de Macapá, sempre representando os trabalhadores, né, a luta dos trabalhadores, né, dentro desses espaços onde a gente discute, né, a melhoria, né, do trabalhador, da condição de trabalho e tudo mais. E aí também, saindo do movimento estudantil, tu já caiu no movimento sindical? Como é que foi isso? Como é que foi essa Saindo do movimento estudantil, eu fui para o movimento político, né, político? Já caiu na política. na política. E depois que a gente escolheu seguir esse movimento sindical, que foi onde a gente se identificou mesmo, tá representando os trabalhadores e lutando, né, pela maioria dos trabalhadores. Tu tá sendo modesto, né, cara? Tu já foi até secretário, pô. Na verdade, a gente foi também, né, na época do João Henrique, a gente foi o primeiro coordenador municipal de juventude do município de Macapá, do João Henrique, né, ex-prefeito. A gente teve mas tudo isso me proporcionou foi o movimento político primeiro, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, que me referendava, né, a ocupar alguns espaços, né, de Boa. cargos e, enfim, a ter esses espaços que a gente ocupou, né. Também sou formado, sou pós-graduado, a gente tem que estudar, né, senão Claro. a gente fica para trás, né. Então a gente também tirou um tempo da nossa vida para estudar, né. Boa. A gente não é mais tão jovem, né, então a gente tirou um tempo da nossa vida para estudar. Eu sempre quis trazer aqui pessoas representantes de trabalhadores, porque a gente vê uma mudança muito grande assim na questão de trabalho, né? A gente participou de algumas conferências juntos, né? E a gente pôde perceber assim, lendo alguns materiais, fazendo as palestras, que o modo de trabalho mudou e tem mudado bastante, né? Mas algumas coisas não mudam, por exemplo, da saúde. A saúde não muda, né? A gente tem sempre vai precisar de um enfermeiro, sempre vai precisar de um técnico e sempre vai precisar de um ACS, de um ACE. E era por isso que eu tinha essa curiosidade de trazer pessoas que representassem essas categorias e justamente esse segmento da sociedade, que é o sindicato, para tirar umas dúvidas. E uma das grandes dúvidas que eu tenho é como é que o sindicato conseguiu sobreviver depois da mudança, né, da lei? Que antes as pessoas eram obrigadas a contribuir, só que agora elas não são mais. Hoje a pessoa ela contribui se ela quiser. Como é que foi essa mudança para vocês aí do sindicato? É, mas primeiro, assim, eu queria que vocês fizessem esse resgate histórico aí do sindicato de vocês hoje, que vocês fazem parte, que é dos agentes é o Sindaesf, né? Que hoje é Sindaesf. Mas fala um pouco sobre essa trajetória de vocês e como foi sobreviver a essa mudança. Pois é, André, antes todo
a nossa população brasileira, né, ela só tinha acesso à saúde se ela tivesse empregado numa empresa e essa empresa referendava, né? Então, tinha a obrigatoriedade de poder já sair de lá fazendo a contribuição sindical mensal, vamos dizer assim, mensal. Então, só você ter uma ideia, no caso, só quem tinha acesso à saúde era quem era empregado. Tanto é que os sindicatos que realizavam a questão da seletividade para poder empregar os trabalhadores antes. Eles garantiam, né? E Quem era garantia. sindicalizado, estava Tinham acesso, trabalhando, tinha acesso. quem não tinha e não era carteira assinada, vamos dizer assim, na época não tinha acesso. Então, com a evolução, o que se garantiu depois? Que veio as transformações, mas, no entanto, veio a questão da obrigatoriedade apenas com imposto sindical, que a cada um mês no ano era descontado um dia de trabalho do servidor, e esse dia de trabalho era destinado ao sindicato, mas não existia mais a obrigatoriedade. Ou seja, a relação de emprego já se dava direto com a empresa ou com qualquer tipo de órgão que poderia estar empregando esses trabalhadores. Então não tinha mais obrigatoriedade, mas existia um imposto sindical chamado. Então, até os meados aí de 2019, 2020, ainda existiu a questão do imposto sindical. Então, aí foi tirado agora o imposto sindical. Então, desde daí, a gente, assim, desde o início, vamos dizer assim, da questão do movimento sindical, a gente diz assim que tanto os patronais como os gestores do Brasil, eles tentam quebrar os sindicatos. Então, isso daí seria uma forma de poder quebrar os sindicatos, para que os sindicatos não tivessem tanta força para poder estar lutando. Antes se via muitas greves, muitas paralisações, e hoje até parou, e muitos sindicatos chegaram a falir por conta fechar as portas por conta de não poder ter esses recursos financeiros, né? se manter, pela questão lá de que hoje, tanto com relação à questão de fazer a filiação e desfiliar, ele não configura um ato obrigatório, ele vai, tipo assim, da vontade, o desejo. Eu me sinto representado pelo sindicato, eu vou lá me filiar, eu vou contribuir com esse sindicato e vamos ver o que esse sindicato vai poder nos devolver com relação à questão da luta e da força da categoria. Então foi assim que a gente se propôs. Tu pegou essa mudança também, Franco? Peguei essa mudança na época, mas eu não estava com o Jó, né? Nessa época eu estava em outro sindicato, né? Que eu atuei também, né? Acho que eu vou até falar, porque Pode falar, todo pô. mundo sabe, né? Qual é? Eu fui do Sindicato de Saúde, Sindicato de Saúde, né? Onde foi que eu comecei a minha história sindical, foi dentro do Sindicato de Saúde, onde passou um bom período lá dentro, né? Nessa época tu compunha a diretoria, então vocês passaram por esse aperreio aí também, não? Tudinho, né? E a qual a gente lá representava também, né? Já a nível estadual, né? Então lá, enquanto eu não estava com o Jó, né? O Jó representava a nível municipal e a gente já representava a nível estadual, né? Então lá a luta também era árdua. Teve um impacto financeiro, assim? Com É isso que eu queria saber de com vocês. Vocês certeza, sentiram esse impacto financeiro? Até porque para manter um sindicato de portas abertas tem muito custo, né? Você tem que pagar aluguel, luz, né? Tem a equipe que para trabalhar, né? Tudo, então uma logística muito grande, André, para manter um sindicato de portas abertas. E aí, como foi essa transição, cara? Essa transição aí para se manter os sindicatos, André, assim, né? Todo sindicato antes, inclusive quase todos, a contribuição era 1% do vencimento base. Então, ou seja, o que a gente fez a nível de sindicato? Nós fomos para as assembleias, aumentando para 2% o nível de contribuição. Foi a forma de poder manter os sindicatos, né, de portas abertas, atendendo e manter a luta também. Até porque eu acho que, assim, com relação à questão do nosso sindicato, nós tivemos muitas lutas mesmo, porque antes nós pegamos uma categoria que era terceirizada, né? E a gente constituiu uma luta, tanto a nível nacional, nível estadual e nível local, no qual a gente garantiu a efetivação. Então foi muita luta, muita briga mesmo para a gente poder manter. E até hoje, vamos dizer assim, o nosso sindicato aí não perdeu essa característica de luta, de estar na Câmara de Vereadores, criando lei, buscando tabela salarial, melhorando a vida dos servidores. Até hoje a gente nunca procurou. E a gente diz assim, não porque eu faço parte do sindicato, mas digo assim que o nosso sindicato ainda, eu acredito que nós somos uma referência até para os outros com relação a isso daí. Tanto é que a nossa categoria, que a gente iniciou lá de ACS, depois em Endemias,
nós constituímos uma tabela própria para a gente. Ou seja, nós temos a tabela própria fora de todos os outros servidores municipais. Então essa galera tava solta aí até quando? Porque esses agentes de endemias, esses agentes comunitários, essa é uma categoria que já tem há um tempo, né? Não, ela já tem um tempo, mas ela tem um histórico, né? Primeiro, ela era terceirizada via de contratação desses servidores. Só que é um programa a nível de Brasil. Então, houve as associações, as criações de sindicatos em suas localidades, tanto municipal, estadual e nos distritos federais. Formamos a Confederação Nacional. A Confederação Nacional, inclusive, eu tive o prazer de estar participando da fundação da CONAX. Então, em Brasília também, eu tive lá o prazer de poder estar lá na fundação da CONAX, no qual nós fundamos a Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde. E aí a gente fez uma luta nacional que foi pela emenda 51. Na verdade, era chamada de PEC 007, que virou a emenda 51. E a emenda 51 possibilitou o ingresso desses servidores a nível de Brasil nos quadros municipais. Então, a gente conseguiu, através de uma lei também municipal, inclusive nós fizemos uma mobilização estadual aqui, nós inserimos dentro da Assembleia Legislativa uma PEC, no qual resultou da emenda constitucional número 36, que está na Constituição Estadual, possibilitando hoje que cada município do nosso estado pudesse fazer a efetivação desses profissionais. Então, a emenda 36, né? Amarrou, né, a Então questão. a gente amarrou e nós fomos para o município. E no município nós criamos a primeira lei de iniciativa popular no município de Macapá, que isso aí é história no município, se for buscar, é histórico. A primeira lei de iniciativa popular no município de Macapá foi criada pela categoria de agente comunitário de saúde e agente de endemias, encabeçada pelo nosso sindicato. Olha aí, Então, grande, né, a negócio. gente arrecadou as assinaturas, fomos para a galeria das câmaras de vereadores e a gente conseguiu a aprovação da nossa lei. E aí depois ela foi feito várias mudanças nela, resultando na Lei 43, que primeiro fez uma contratação via CLT desses profissionais. Depois veio a Lei Complementar número 81, que possibilitou, no qual esses profissionais todos virassem para o regime estatutário. Então, hoje todos os servidores são de regime estatutário, e aí a gente foi hoje, depois disso daí, nós fomos abrangendo o sindicato para mais outras categorias. No caso, a gente tem também um dado histórico aqui no município de Macapá, que é da Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família passou 14 anos sem reajuste salarial. 14 anos. Quando nós inserimos a luta e colocamos essa categoria na representatividade do nosso sindicato, eles ganhavam menos de um salário mínimo. Ou seja, então a gente ajustou tudo que tinha que ajustar, nós fomos para a luta e a gente conseguiu inserir esses trabalhadores na database. Porque a lei municipal hoje, ela ainda é restrita ao servidor estatutário. E como eles não têm essa relação de trabalho, toda Não vez que vinha a chegava database, neles. não chegava a eles. Mas a gente, com a nossa luta sindical, boa vontade também, que a gente pode dizer assim, da gestão, porque tem que ter boa vontade da gestão para poder enxergar também dessa forma, a gente conseguiu inserir esses trabalhadores e a gente conseguiu tirar da questão do salário mínimo, mas ele precisa avançar ainda muito mais isso daí, até mesmo porque vamos dizer assim, é uma luta que a gente começou há pouco tempo. No ano passado a gente já trabalhou a tabela salarial dos técnicos de enfermagem, a gente quer trabalhar do ano que vem dos enfermeiros, a gente quer inserir dos técnicos de enfermagem já o ano que vem uma tabela mais atualizada, porque essa uma ainda, a gente conseguiu avançar pouquíssimo ainda nela, mas a gente quer avançar ainda mais o ano que vem e a gente vai na luta aí do sindicato. E hoje assim, hoje a gente consegue, o nosso sindicato hoje, pelo tamanho, eu acho que também que está se dando, porque quando a gente inseriu os técnicos de enfermagem, a gente teve essa percepção nas visitas nas UBSs. A gente chega na UBS e era aquela reclamação, o sindicato aí só quer representar os ACS, só quem ganha é os ACS, só quem ganha é o pessoal da ESF, então a gente está todo tempo para trás, a gente não tem acompanhamento da nossa tabela salarial, a gente não tem acompanhamento especificamente da nossa luta, a gente está ficando para trás, a gente não tem as progressões, a gente não tem as promoções. E aí a gente diz assim, epa, mas aí o nosso sindicato está muito restrito, a gente não pode representar vocês.
mas surgiu aquela vontade, reivindicação, e a gente foi para a Assembleia, e a Assembleia Geral aprovou que o sindicato poderia representar, e hoje a gente está representando, está trabalhando também isso daí. Na verdade, André, a gente, enquanto sindicato, a gente conseguiu desmistificar essa separação de ACE, ACS, da estratégia, né, dos programas, né, que antigamente o pessoal achava que o sindicato só defendia a bandeira do ACE. É do porque o ACS. início foi esse, né, Porque, na cara? verdade, o início de toda a luta, né, sindical partiu dessas duas categorias, né, que se unificaram, se uniram, viram que separadamente a gente não avançava, né, que antes a gente estava de lados opostos, eu e o Jorge, eu defendendo aqui os ACE, ele defendendo lá os ACS. Tu é ACE? Isso, eu sou ACS. O que é o ACE? Agente de endemias. Agente de comunitário, combate a endemias. endemias. Qual é essa galera era que trabalhava na Funasa? Na verdade, a gente trabalhou vinculado aos trabalhadores da Funasa, né? Na época, como eles são servidores federais, né? A prefeitura absorveu eles dentro do município de Macapá, então a gente até era coordenado por muitos deles, né? Da antiga Funasa, né? Até porque esse trabalho a gente fazia de borrifação Pois é, isso que eu ia e dizer. tudo mais, né? A gente trabalhava tudinho com esse tipo de trabalho, né? Que é um trabalho. Esses trabalhadores eles foram muito expostos, né, Franco, a veneno. BTI, WDG, venenos que causou até, principalmente nos trabalhadores da FUNASA, né, que estavam trabalhando muito mais Direto, tempo né? do que a gente, né, com esses inseticidas, né, cânceres de pele, e muitos faleceram, né, nessa situação. Por isso que tem a necessidade de ter como é que se fala? Um direito a mais ou diferenciado para esse trabalhador, né? Porque está direto ali na ponta de lança, tanto o ACE quanto o ACS, não é isso? Isso, o ACE, como eu te falei, né? A gente trabalha com borrifação, com larvicidas, tudo. E já o agente comunitário de saúde também é exposto, né, ao sol, né, à chuva. Então, realmente, fora o EPI, que é muito importante, né? O trabalhador está usando o EPI, né? A gente também precisa que a gente tá, que é uma luta nossa nacional, né, da aposentadoria especial por conta de que muitos de nós vêm adoecendo, né, por conta da trajetória de trabalho que a gente segue no dia a dia. Quantas famílias hoje, só para a galera ficar ligada, o ACS, o ACE, aquela galera que é a ponta de lança dos programas federais, né, de saúde estadual, municipal, não é isso? Isso. Vão lá na rua, que entram em ponte. Visita dos domiciliares, né, visita os quintais para ver se tem a larva do Aedes aegypti, né, e tudo lá, da Zika. Esse é o endemia, né? E já o da estratégia que faz a visita, né, para fazer as marcações de consultas. Acompanhar, né, aqueles acompanhar, idosos, né? isso. Rapaz, que trabalho. Resumindo, o endemia vai trabalhar a questão do controle endêmico, né, de doenças, prevenção com relação à questão da dengue, chikungunya, da malária, que está exposta aqui no nosso estado, em muitos casos. A questão do acesso vai trabalhar a questão meio preventiva, a prevenção de doenças. Então, essa é a separação da questão das competências dessas categorias. O trabalho do ACE, no caso, ele vai dar, vamos dizer assim, nós temos uma lança de epidemias de dengue ou malária em determinado espaço, zona oeste do estado. Então, a secretaria vai fazer uma ação planejada para poder trabalhar lá. A gente tem uma comunidade, muitos casos de malária, então endemias vão trabalhar, vão para lá fazer. E cabe ressaltar também que essa exposição a todos esses produtos químicos que eram utilizados pelas endemias, até mesmo os antigos, que a gente chama que são endemias daqui, que trabalhavam diretamente com esses medicamentos, com esses produtos, muitos hoje... Veneno aquilo. Veneno. Né? Muitos hoje, Veneno. tipo assim, vamos dizer assim, que a gente está com um quadro de profissionais que está, tipo assim, que virou até alcoólatra. A gente tem muitos que caracterizam que dizem, isso aqui é porque, tipo assim, o cara chegava lá, aquele veneno dava uma secura e ele tomava uma para poder aliviar. para aliviar a cabeça e tudo, então, e poder trabalhar, porque é feito do veneno. Então, tipo assim, então às vezes ainda tem essa coisa aqui que a gente não tem como comprovar cientificamente, mas há uns relatos
de que talvez seja por conta desse uso desse produto químico, que às vezes era muito O mais característico mesmo é o câncer, né, cara? exato, também Que é tem o o mais câncer, né? pesado, né? Já teve alguns. Eu trabalhei com alguns colegas que eram agentes da FUNASA, que hoje não estão mais, né? Não estão mais com É, a sim, gente. Morreram e tal. tem Mas na muitos, época eles estavam combatendo câncer e disseram mesmo que era tem muitos, daquilo. são muitos. Aí o ACS hoje, cada ACS, ele visita 150, até 150 É famílias, isso que eu ia te perguntar, quantas famílias, né? até 150 famílias, e visita, no máximo até 750 pessoas, que era uma forma de poder dar conta, de poder fazer o acompanhamento. É, 750 pessoas? Porra, Até 7, 150 famílias. porque, é assim, a estratégia de saúde da família, André, quando a gente vai falar da estratégia de saúde da família, quando a gente pega a elaboração das portarias, Ah, ela foi criada com pessoas, tipo assim, de alto nível. Ela não foi criada, ela não foi discutida lá embaixo, dizem assim. Então, ou seja, entendi. qual é o padrão que tem a questão da estratégia de saúde da família lá de quem pensou, nós vamos fazer uma visita ali, são, tipo assim, a família vai ter ali no máximo um filho, dois filhos, como é a grande maioria, né? Tem aquele controle, tudinho, ó, tem 2 filhos, tem 3 filhos. Uhum. Aí quando a gente joga aqui no norte, a gente vai ver que tem famílias que têm 10 filhos. Então, para cá, para a gente, tudo é diferente, É né? diferente. A nossa realidade é diferente. Aí o pessoal diz assim, nós fomos pensado, a nossa saúde pública, ela é pensada pelo sul. E a nossa realidade do norte, ela é Pô, diferenciada. Então, isso é um é por, problema histórico, né, cara? então, por isso essa diferença, isso daí, para colocar. Então, com relação à questão do próprio acesso, né, que a gente fala. Hoje o ACS, ele trabalha também, como endemia, ele trabalha totalmente exposto. Aí tem que entrar na ponte, onde tem o tiroteio das facções, É. a polícia entrando em tiroteio com as facções também. A gente tem os residenciais também, que são controlados. A gente tem um relato aí de uma CS que procurou a gente, inclusive num estado quase de depressão, porque ela foi fazer o cadastramento de um determinado residencial, e aí ela fez o cadastramento desse residencial aí, das famílias. Com uma semana depois, a polícia chegou lá, deu a batida e prendeu os traficantes, prendeu droga, prendeu tudo. E os traficantes acabaram associando a essa CS que fez o cadastro lá. Ego, moleque, Então ela olha sofreu só. ameaças, ela sofreu um monte de coisa pela facção, né? E aí ela ficou em desespero, sem poder trabalhar. Aí tem a pressão, às vezes, da questão de quem quer o cadastro. E vale ressaltar também que a estratégia de saúde da família ela não tem 100% de cobertura. Ela tem apenas 50% de cobertura. E É eu acho que porque tem. pelas últimas avaliações não chega nem 50%, André. Às vezes a população pode dizer assim, encontrar assim, ei, o ACS passa lá do outro lado da rua de casa e não vem aqui em casa, quero saber por Ó, quê. isso aí acontece. Por quê? Porque a portaria do Ministério da Saúde, assim, ela delimitou a área. Ela é macro regionalizada, ela é mapeada e ela é regionalizada a área do ACS. Então, ele só tem aquela área definida que ele vai colocar. Então, se aqui na rua, aqui do Tepapo, se eles não visitam aqui, visitam lá do outro lado, é porque é essa a justificativa, porque a microárea lá é macro regionalizada a área do ACS. Ele tem uma microárea cadastrada no sistema do Ministério da Saúde, que tudo que ele faz dentro dessa microárea é interligado lá para o Ministério da Saúde. Então, Então, são poucos ACS para poucos A ACS cobertura para aqui é poder muito alta. que cobertura precisa. ter muito alto. Inclusive, a gente tem um problema com relação à questão da nossa gestão, que é assim, às vezes eles estão colocando mais equipe, o Ministério da Saúde fala assim, ei, a cobertura aqui de Macapá está muito baixo, não está dando, a gente vai ter que aumentar. O que é que está precisando? Mais equipes? Libera mais equipes. Aí faz a contratação de médico, de enfermeiro, cria novas equipes. Aí se uma equipe aqui da UBS aqui do bairro aqui, se tem uma equipe tem 6 ACS, eles dividem 3 ACS para Para uma deixar equipe. e 3 ACS para aumentar essa equipe lá. Só que o número de ACS não vai aumentar a macro-regionalização. Ela vai continuar a mesma coisa, ela vai sair daqui e vai mudar para cá. Então, por isso que o município de Macapá não consegue, vamos dizer assim, ampliar essa cobertura de número de ACS, de número de cobertura
de famílias por conta disso. O que teria que fazer? Ou concurso público, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, para sanar esse problema, dentro das justificativas legais, liberou aos municípios que eles façam até contrato administrativo, até que a realização de concurso, até que eles possam fazer uma outra forma de contratação para que possa ampliar isso daí. Então, se a gente for hoje buscar pelo Ministério da Saúde, são quase 600 vagas de ACS a mais para poder ter uma cobertura Caraca, de Jó. 100%. Sério? Até Então, porque isso aí. muitos de nós, né, estão se aposentando, já estão numa certa idade, né? Sim. E tiveram que sair do campo, né, onde ele atuava, naquela área de cobertura, e como ainda não tem o tempo de trabalho para se aposentar ou a idade, estão dentro de UBSs, exercendo uma outra função, mas que também tem aquela necessidade daquele profissional ali dentro. Então ele tirou ele do campo, às vezes por motivo de doença, de já estar naquela fase de tratamento de câncer. Então, Porque ainda tem isso, né, bicho? E muitos adoeceram no campo. São Muitos colegas nossos muito adoeceram, exposto, cara. e muitos estão trabalhando doentes ainda. Essa que é a história. Então a gente recebe diariamente lá dentro do sindicato, né, pessoas com acompanhamento psicológico que a gente tem dentro do nosso corpo técnico, que é o psicólogo, a gente tem o advogado, né? A gente tem as pessoas para dar todo esse amparado para o nosso sindicalizado por conta dessa doença que ele vem adquirindo com a carga horária de trabalho dele E a exposição, né? Exposição, anos e anos trabalhando. Voltando, André, referente a essa parte do ACE e do ACS dentro das comunidades, né? Enfim, ele não pode estar sendo mudado. Por exemplo, o Franco trabalha aqui no Boné Azul e ele vai lá para o Macapá para atuar lá. Ele não pode. Por quê? Porque já tem esse impacto lá com as pessoas. Quem é esse cara aí que está chegando agora aqui? Então, Porque acaba. Eles não ele cria um relacionamento com a comunidade, né? Ele cria um vínculo com aquela comunidade ali, né? Então acaba ele sendo exposto àquela situação ali, que ele convive com tudo aquilo ali, com as facções e tudo mais. Então tem mais esse risco ainda, né? Risco de vida, risco de saúde, né? Meu Deus, cara, que profissão, né? E os caras não dão. Tem gente que não dá valor. Agora, Joy, essa cobertura que tu fala, que vocês falam, ela tá capenga estadualmente ou é só em alguns municípios? Não, a gente tem visitado vários municípios e realmente tem que haver concurso público para essa área de agente comunitário de saúde e epidemia, que é o que o sindicato defende, né? Mas se também tiver que ter provisoriamente, né, essa contratação tem que haver para poder suprir a necessidade. Agora vocês saíram da questão municipal, saíram de Macapá, queria que a gente entrasse mais nesse assunto aí, e vocês se ampliaram agora. Agora são mais categorias e mais trabalho pra caramba também, né, bicho? Por que vocês decidiram expandir agora? Quanto tempo tem um sindicato? Nosso sindicato aí é de 19 de agosto de 2004. Iniciou como sindicato da ACS. Tem 20 anos já? Tem. E aí começou como ACS, só como ACS? Só como ACS. Uma associação, na verdade. Né? Não, sindicato mesmo. Sindicato. E aí, João, por que vocês começaram agora? Querem ampliar isso aí? Assim, né? A gente tem todo um dado histórico aí por trás, André. Vamos dizer assim, eu tenho uma relação com quase todos os municípios do estado do Amapá. Nem todos também dos nossos municípios aqui fizeram a efetivação desses profissionais. Tem muitos municípios que ainda não fizeram essa efetivação. E a gente, na luta aqui em Macapá, e pela referência que a gente tem, eu consegui em todos os municípios levando a nossa proposta de efetivação aqui para que os outros municípios pudessem fazer. Só que assim, né, toda vez que a gente ia, eu e o Franco, a diretoria do nosso sindicato e outros, a gente não tem o poder de representar no outros municípios porque o nosso sindicato era municipal. Era só em Macapá. Só em Macapá. A gente não tinha esse poder de sindicato estadual. Foi mais uma pressão também dos trabalhadores. Isso também, uma pressão que vinha há muito tempo. E te confesso até que a gente resistiu um pouco, né? Porque o trabalho sindical, vamos dizer assim, que o pessoal, isso aqui é muito fácil fazer. E não é fácil, e dá muito trabalho, e dá um desgaste. Vamos dizer assim, sindicatos não é só amor, não. Tem briga, tem outros sindicatos aí que me odeiam. Eu, pelo presidente do sindicato que eu sou e que eu vou pela luta, vou brigar.
Se eu vou no município e comprei a briga de um trabalhador lá, tem outro sindicato que está me odiando. Tá falando mal de mim, dizendo, vendendo uma coisa que não é e tudo. Aí tem esse desgaste que a Uhum. gente sofre. Então tem um desgaste político que vem, porque às vezes a gente vai, leva uma luta sindical e o pessoal diz, esse daí só quer é política, não vai quer nada dos trabalhadores, só é política. Então, tem isso daí. Mas, assim, na grande maioria a gente viu a vontade dos trabalhadores virem somar com o nosso sindicato e a gente poder estar em todos os municípios. Graças a Deus, em todos os municípios que a gente tem ido, a gente tem tido uma filiação de praticamente 80% dos trabalhadores do nosso sindicato. É porque acredita no trabalho e acredita na nossa vontade. Nós chegamos aí, muitos outros municípios têm sem essa representação. E agora que a gente tem, a gente vai com a representação. Então, vamos eleger onde não, no município que não tiver a representação, nós vamos eleger os nossos delegados de base e nós vamos levantar a bandeira nesses municípios com relação à questão da representatividade, da valorização dos trabalhadores em todos os municípios. Nós temos municípios que são lesam muito esses trabalhadores. Nós temos PKVS, nós temos IFA, tem muitos municípios que não pagam, as prefeituras ficam com esse dinheiro, os trabalhadores só trabalhando. Rola isso aí, Jó. Rola muito. Do cara Até não que repassar Macapá, o valor, vem do o IFA, Federal. vem do governo federal. o IFA, no caso lá, o prefeito que passou em Macapá, ele não ele falou que não ia pagar o IFA e não pagaram o IFA. Sabe quantos em valores? 17 milhões. Que era para os Nossa, trabalhadores, a prefeitura ficou na gestão passada. Por quê? Porque um abençoado lá dentro entendeu que esse IFA não era para pagar. Então a gente começou uma briga, fizemos tudinho para poder a gente conquistar esse valor. É IFA, Então, é um incentivo financeiro adicional que o Ministério da Saúde ele manda a todos esses trabalhadores no último trimestre de cada ano, a Todos todo os o Brasil. trabalhadores da saúde? E todos os trabalhadores. E vamos dizer assim, ele sai através de uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde. Lá na 120, lá diz lá que ele é para os trabalhadores. A portaria diz que é para os trabalhadores, ou seja, mas tem muitos municípios aí que não pagam e acaba ficando com esse recurso financeiro. Então, isso daí, vamos dizer assim, que... Não pega nada para esse bicho, não, nem improbidade, nada, não. A improbidade, André, assim, né? Porque o Ministério da Saúde repassa, só que, assim, o governo federal ele não tem o poder de ditar o que o município tem que fazer, né? Então, ele diz assim que ele faz a lei, mas não cria a obrigatoriedade. E nem faz o caráter punitivo. Mas, assim, a gente tem a nível de Brasil aí algumas ações que já deram para os prefeitos, tipo assim, dele pagar com prazo, senão ele afastaria o prefeito pela improbidade administrativa por competência com relação à questão tanto da Lei 120 como da portaria, quando lá se refere que é aos profissionais. E esse Ela diz que PKVS? o PKVS ele ocorre de uma avaliação, né, que é mais com relação à questão das áreas endêmicas e o controle com relação à questão das doenças virais, hepatite, HIV e dentre outros, doenças de Chagas, então, dentre esses outros. Então, cada notificação e cada nível de tratamento, eles vão ganhando os pontos. Então, o município de Macapá, na avaliação passada, pegou 6 pontos. A avaliação chega até em 10 pontos. Pegou 6 pontos. Esse ano, a gente já viu a portaria, foi 6 pontos. Isso significa que é o mesmo valor que vai vir, o mesmo valor do ano passado. Então, já se observa também que a gente não avançou. Só que, vamos dizer assim, não é culpa da categoria, né? não é culpa da categoria. Sim. Ou seja, falta, acho que Essa o questão da planejamento. cobertura, né? Também A tem a ver, cobertura né? também, a cobertura, a falta de profissionais. E o que é mais interessante, isso daí, é que, às vezes, a questão lá das competências que relacionário, que soma pontos, às vezes é realizado, mas não é feito, não é completado no sistema. Humanamente é impossível completar todas aquilo que é exigido pela falta de Algumas. profissionais. né? Algumas. Tipo assim, olha, recebe pela questão lá do atendimento da grávida. Então, eles regem lá na pontuação que a grávida tem que chegar antes dos 3 meses, fazer o pré-natal, fazer as 3 consultas antes dos 6 meses. Ou seja, todo aquele rito ela tem que cumprir direitinho.
Uhum. Aí só que quando a gente vai aqui observar, principalmente numa UBS Ribeirinha nossa aqui, ou uma da UBS que tem um dos maiores atendimentos aqui também, que é o Perpétuo Socorro, a gente vai observar que veio uma grávida daí do Pará. Aí vamos dar um exemplo aqui, se o nosso amigo Franco mora lá no Perpétuo Socorro, ela pegou o endereço dele e foi lá na UBS e marcou a consulta de Uhum. grávida com o endereço dele. Fez a primeira consulta, voltou lá para a Ilha do Pará. Putz. Às vezes ela só retorna já quando ela tá para ganhar o Já para bebê, ter o neném. porque a dificuldade é muito Caramba. grande. Então ele não consegue completar esse ciclo. É humanamente impossível, porque não depende do profissional, não depende do Sim, sim, município. sim, sim. Ela vai depender Do de- paciente, né? do Do paciente. cliente. Então, ou seja, por isso que a gente diz assim, que se a nossa avaliação ela fosse feita com os dados como se fosse pensada pelos nortistas, talvez seria diferente. A gente Com conseguiria alcançar certeza. mais, porque a gente sabe da nossa realidade. Então, a gente não teria como. Então, a primeira consulta. Mas, assim, quando a gente vai discutir isso aí mesmo, colocar, porque ela também não informou o endereço dela. Porque se ela formasse o endereço dela direitinho, mas às vezes é a questão da orientação. Uhum. E eu Só até digo, pode gente daqui, não pode é, gente de outro aí eu, município, de eu digo estado. assim, ó, que às vezes também chega na UBS, a primeira pergunta, qual é o seu bairro? Onde é que a senhora mora? Uhum. Isso já parece que intimida Intimida. a Sim. população que já vem de fora buscando atendimento. Aí ela quer o atendimento, aí ela acaba pegando um comprovante de residência de determinado local. Tanto é que isso aí tem dado conflito de dados com relação à questão até mesmo dos outros municípios aqui do nosso estado. A pessoa vem lá de um município tal, eu vou fazer meu pré-natal aqui em Macapá. Aí não deu, aí ela já iniciou outro pré-natal lá no município dela. O Bom, município daqui de Macapá jogou, outro jogou, deu conflito lá cruzou. de Uhum. cruzamento de dados, de endereço, aliás, de CPF com endereços diferentes. Aí diz assim, olha, tem que determinar o paciente para ver qual é o endereço para poder informar direitinho. Senão, isso daí perde recurso e perde pontos também no PKVS aí a prefeitura e os profissionais deixam de receber. O PKVS aqui em Macapá, a gente conseguiu, a princípio, ainda está, que a gente conseguiu através de portaria. 50% da gestão, 50% do trabalhador. Então, se 50% da gestão, a gestão tem que trabalhar para poder fazer. Mas, assim, eu sempre digo assim, qual os É, pontos, se chegar um Que esse profissional, 50% volte, mas de forma que venha beneficiar os trabalhadores também, né? aí digam assim, ó, qual é entendi o, essa divisão que tu falou. essa divisão? 50% da É, servidor, porque, 50% da. assim, o município ele tem que investir também para melhorar. Só que, Hum, assim, se a gente colocar do ano passado e desse ano agora, não aumentou nada, praticamente se não tivesse esse investimento. Só que, assim, hoje eu aponto, no caso, eu jogo quanto pessoa aqui, eu acho que já vi de tudo, já estudei um bocado isso daí, eu aponto que às vezes está correlacionado à questão do trabalhador. Se eu chegar hoje e perguntar para muitos qual os pontos de avaliação do PKVS, tem profissionais que estão lá no campo, que está trabalhando e não sabe. Então a gente teria que focar é, nisso daí. Então, ou seja, sim, deveria ter uma capacitação melhor esses sim, profissionais, fazer os mini cursos, chamar os sim. É profissionais, importante isso, cara. capacitar, informar, olha, a gente tem que trabalhar isso aqui, o Ministério da Saúde preconiza, que são esses pontos que a gente tem que buscar para a gente poder melhorar. E aí, se a gente deixar isso para trás, a gente, tanto vocês quanto a gente, vamos deixar de receber recurso É financeiro. aquela orientação inicial, né, que o trabalhador recebe antes de começar, antes de ir pra rua, né? Que deveria rolar e não rola, né? Sim. Falar E um pouco mais dessa expansão do sindicato. Quer falar? queria Falei. falar, Fala isso. André, eu queria falar realmente sobre esse tema, né, da expansão do nosso sindicato, né, como o já falou, né, a gente era limitado a chegar em alguns municípios, né, e mesmo sempre atendendo a categoria que nos buscava, porque a gente se tornou referência mesmo enquanto sindicato municipal, né, o sindicato que mais criou leis, que veio beneficiar o trabalhador, né, o sindicato que sempre teve na luta por Uhum. melhorias de salarial, né, e, enfim, a gente avançou muito, né, a nível de salário, a nível de conquistas mesmo, né. Então isso despertou, né, essa vontade dos nossos colegas do município, que muitos estavam sem representatividade nenhuma, os seus direitos não estavam sendo garantidos, respeitados pelos gestores, muitos estavam sem receber,
só que uma parte do nosso dinheiro vem a nível federal, o governo federal que repassa, e mesmo tendo um recurso federal, eles não deixavam de pagar o trabalhador, sem receber o Pega IVA, uma sem receber bagunça, né? PKPS, né, sem ter mínimas condições de exercer o trabalho de agente comunitário de saúde e endemia. Né? Então, esse foi um anseio da categoria e a gente começou a fazer esse trabalho de formiguinha, de ir em vários municípios, dialogando com esses trabalhadores. E a nossa confraternização nacional, a CONASC, também, né, achou também que era o melhor momento era esse agora. O Jó é o nosso representante a nível nacional, né, da região norte, está dentro da CONAX hoje, representando a CEG e o acesso da região norte lá, dentro dessa luta nacional, né, que a gente tem uma luta nacional também, que hoje a nossa bandeira, né, é a aposentadoria especial, que vai beneficiar muitos trabalhadores aí a nível. Como é que tá essa pauta da aposentadoria aí? Olha, a gente foi desde o início, né, de todo esse processo, participamos de todas as reuniões, todos os movimentos, já passou pela Câmara de Deputados Federais, já foi agora para o Senado, só que agora está faltando só o nosso senador, né, o Davi, pautar mesmo e colocar em pauta para poder ser votado. Essa aposentadoria especial é para aquela galera que a gente estava falando, Isso para a que eles são mais expostos, né? Que são... Isso para a CE, para a CS, para eles poderem, com 25 anos de contribuição de trabalho, poder se aposentar igual o policial, né? Igual Trabalhadores do os Correio. trabalhadores de correio, É, né? porque é periculosidade isso. É periculosidade que fala ou é insalubridade isso aí? Tanto periculosidade quanto É os insalubridade. dois. Só que para o ACS é insalubridade. Para endemias pode considerar periculosidade. Então, foi um anseio da categoria e a gente, logo no início, como o presidente falou, a gente estava meio relutante, porque não é fácil você manter um sindicato de portas abertas, é muito trabalho, tem que ter uma boa equipe, né? E tu te diretores desgasta, né? envolvidos, Acho que vocês também devem ter desgaste, né? De com imagem, certeza, claro, desgaste político, né? com certeza. Então, eu falo sempre para o presidente Jó, né, e para as pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar, né, e o sindicato, às vezes, também tem que trabalhar a parte política, porque senão a gente não avança. Se a gente não tem uma relação com o gestor dentro de uma mesa de negociação que a gente possa recuar aqui para avançar ali, então isso também é fazer política também. Então o sindicato também faz política. Né? Claro que a gente sempre defende os interesses dos trabalhadores, dos nossos sindicalizados. Eu sempre deixo bem claro, né, você, trabalhador, né, que ainda não está dentro de um sindicato, venha somar conosco, venha somar dentro do nosso sindicato, ou então escolha um sindicato que você se sinta representado para você se sindicalizar e estar lá fortalecendo a luta, porque não adianta você estar levantando uma bandeira sozinha que não vai conseguir, não vai avançar. Então foi por isso que, por conta desses trabalhadores dos municípios que nos buscaram, nos procuraram, a gente reuniu a diretoria, tivemos que avaliar muito bem se a gente ia dar conta, né, de transformar a realidade que hoje é a realidade do município de Macapá para avançar nos demais municípios. E hoje a gente está abraçando esses municípios, visitamos quase todos os municípios que a gente ainda não chegou, a gente vai chegar lá, vamos fazer nossos delegados de base, vamos fazer essas filiações e vamos trazer resultado, que esse é o que o trabalhador anseia, né? O resultado, né? A gente pode até usar como referência agora a Pedra Branca, estivemos lá, os colegas estavam mais de 3 meses, salário atrasado, numa crise financeira, sem diálogo com a gestão. Nós buscamos esse diálogo através da nossa assessoria jurídica e tudo mais, a gente tem avançado lá e vamos avançar em outros municípios a nível de efetivação, que até hoje, André, tem muitos municípios que não efetivou a gente comunitária de endemia no quadro municipal e tem uma lei específica para isso. Pois E é. que é realidade e que isso tem que ser corrigido, né? Olha, a lei é o quê? De 90? É de 90 essa lei? Não, de 2006. 2006. Pô, tem gente que está trabalhando desde antes de 2006, né? Com certeza nesses municípios, como acontece aqui em Macapá, mas aqui já está efetivado e lá estão perdendo direitos, né? Perdendo direitos. E muitos. E só que assim, vocês estão comprando mais briga, pô. Porque Sabe? não é mais só a CS e a CE que vocês estão representando, né? Não, André, isso aí não é. A gente está comprando outras brigas aí, inclusive porque, assim, que aqui no município de Macapá nós temos uma lei específica da tabela salarial
do ACS, do ACE e do AVS. No entanto, nos outros municípios, a tabela salarial ela está dentro de dentro do PCCR dos municípios, todo junto, misturado. Então, quando a gente vai trabalhar a tabela salarial, a gente já aproveita e trabalha tanto dos ACS como trabalha dos outros profissionais para poder já resolver a vida dos trabalhadores da saúde de uma vez só. Entendi. Não, mas isso daí, Macapá também não fugiu. Nós trabalhamos muito a questão da tabela salarial dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros. Nós já temos montado já essa tabela. A gente não conseguiu avançar do jeito que a gente queria o ano passado, mas a gente está preparando para a luta desse ano aqui em Macapá. E assim também vai ser nos outros municípios. Vamos estar participando. Agora, quarta-feira, nós vamos participar da audiência pública sobre a IDO do município de Macapá e as audiências que estiverem nos outros municípios, que a gente puder estar presente, a gente vai estar também discutindo, levando e poder representar os trabalhadores na questão do quesito salarial também, porque é fundamental que o trabalhador também possa evoluir nessa questão salarial também. O SIDAESF agora é realidade, né? Depois de muito tempo, a gente, como já falou, né, a gente relutando, né, porque vai aumentar o trabalho, aumentou a diretoria, porque você sabe que você vai abraçar agora todos os municípios, mas agora o SIDAESF é realidade, a gente estamos se organizando em todos os municípios, tirando nossos delegados de base, que vai ser os nossos representantes de levantar as demandas daquele município, para a gente estar atuando lá com a nossa assessoria jurídica, porque tem muitas ações trabalhistas, né, perdas salariais, e é o que a gente tem feito, né? Se organizado dentro dos municípios, filiando os nossos camaradas, né, para vir somar conosco nessa luta, porque a gente não constrói um sindicato forte sozinho. A gente precisa de ter representatividade nesses municípios. E é o que a gente está buscando através do CDF agora, de estar criando raízes nos demais municípios. Então, essa é uma luta agora que não é mais a nível municipal, agora é a nível estadual. Agora é estadual. A questão, vocês estavam falando da enfermagem também, né? Também a enfermagem também é representada hoje, né? Pelo sindicato. Sim. E é uma briga histórica aí nacional, a questão do piso salarial da enfermagem. Vocês têm alguma atualização sobre isso? Vai ser uma bandeira também do sindicato? Sim, inclusive a bandeira nacional, né, do nosso sindicato, pela questão do piso salarial. Acho que todas essas categorias deveriam trabalhar com relação à questão dos seus pisos salariais. Então, tem o piso salarial da enfermagem, que ainda não está uma realidade em todos os municípios, não está uma realidade em alguns estados. Então, a gente quer trabalhar isso daí. Como o piso salarial também dos profissionais das agentes comunitários de saúde, também, agentes de EDMIAS e vigilância de saúde, também tem um piso nacional. E a gente busca fazer essa defesa também nos municípios, com relação à questão do pagamento do piso nacional, e que isso aí possa vir estar fortalecendo o trabalhador, né? E então, inclusive, a gente aproveita até o momento aqui, faz o chamado aos trabalhadores, ei, você que não é filiado no nosso sindicato, vem filiar com a gente. Nosso trabalho tem, a gente tem mostrado os resultados do nosso trabalho, do nosso sindicato, os avanços, as ações que a gente tem aí, o que a gente tem ganhado de progressão, de promoção para os servidores, no qual a gente tem elevado o contra-cheque do servidor, e isso daí é fundamental. Para quê? Para a aposentadoria desses trabalhadores. Que é o que o Franco já falou aqui. Nós temos a nível nacional, inclusive vou estar participando, se Deus quiser, tanto eu quanto o Franco, nós vamos estar dia 9 e dia 10 em Brasília, no 4º Encontro Nacional da CONAX. Então nós vamos estar lá participando para tentar fazer com que o presidente do Senado, que é aqui do nosso estado, possa estar colocando em pauta a PL 185, que vai possibilitar a aposentadoria especial a esses trabalhadores. E aí a gente aproveita o momento para pautar também da enfermagem, pautar o piso salarial dessa categoria que carregou. A gente passamos pela pandemia aí, a gente sabe da importância, e todo mundo sabe da importância desses trabalhadores, né? Que não é também só o ACS, mas tem esses outros trabalhadores. E dizer aos trabalhadores aí, nossos amigos ACS aí, pessoal, não fique com ciúme. A gente está ampliando a nossa luta, mas a gente não está deixando a luta do ACS também de lado. A gente está abraçando todo mundo, tá certo? É verdade, como o presidente falou, né, hoje a gente tem uma diretoria que é composta por todas essas frentes, né, que antes era só o ACE e o ACS, né, hoje não, hoje a gente tem o técnico dentro da diretoria,
categoria, a gente tem um enfermeiro dentro da categoria, a gente tem os colegas da estratégia. Então, hoje é um conjunto, porque a gente sabe que é uma luta que a união faz a força, né? Então, a gente sabe que tem algumas pautas que são específicas de cada categoria, mas a gente vai estar sabendo levantar a bandeira de cada categoria com o mesmo empenho que a gente sempre levantou a bandeira do ACE e do ACS, né? A gente sabe que a gente já está muito mais avançado na luta dos demais colegas das outras categorias, mas que eles vão chegar lá, igual como as demais categorias já avançaram, eles vão estar avançando junto conosco, com certeza, dentro do SINDAESF agora. Então, só reforçando o pedido do presidente Jó, venha somar a luta com a gente, venha se sindicalizar, venha fortalecer essa luta, que através de você estar dentro do sindicato, a gente cria mais força para estar dentro dos municípios, porque a logística é muito grande para você se deslocar de Macapá para ir para os municípios, e a gente não vai deixar de travar essa luta dentro dos municípios. Com certeza você não vai mais ficar abandonado. Venha somar força conosco que você não vai se arrepender. Boa. Pessoal, muito obrigado aqui pela presença de vocês, obrigado por esclarecer essas dúvidas, por falar dessa categoria, né, cara, de agentes comunitários de saúde, né, a gente que trabalham na saúde diretamente aí com a população, se arriscando, né, cara, ainda mais aqui, eu acho que o mais arriscado, acho que é daqui do Rio de Janeiro, né, não? Os caras têm que entrar em favela lá, e aqui o cara tem que entrar mesmo em lugares bem difíceis, né? Obrigado. Obrigado pelo trabalho de vocês. Onde é que encontra o SINDAESF? Vocês têm Instagram, né? O nosso sindicato, pessoal, vocês podem localizar aí no nosso Instagram. Você Uhum. pode ir lá digitar SINDAESF lá, que vai aparecer. Pode seguir a gente lá. A gente sempre está postando a questão da luta do sindicato lá. Vocês podem procurar a gente no endereço do sindicato também, que fica na Avenida Raimundo Alves da Costa, esquina com a Eliézer Levi. É um local bem centralizado mesmo. É um sindicato lá, eu brinco com todo o pessoal que o nosso sindicato é igual a FICAP, pode ir lá que tudo tem lá com a gente lá. Então procure a gente lá, vai tomar aquele café, que aí a gente está pronto para receber todos os nossos profissionais lá. Inclusive a gente recebe também pessoas que não são até ligados, mas que procuram a gente por uma ajuda, alguma coisa, a gente está lá sempre ajudando, sempre de portas abertas. E todo o nosso sindicalizado aí sempre são muito bem recebidos. Eu acho que a gente dá a melhor recepção que a gente pode aí para os nossos sindicalizados que procuram a gente lá. Toda quarta-feira no sindicato a gente tem um atendimento jurídico também. Lá é lotado às quartas-feiras, né? Pelos nossos profissionais que vão lá. Às vezes vão lá que às vezes não querem nem um processo, mas querem tomar um café com a gente e toma um café lá, tá bom? É verdade. Então, você, profissional da saúde, tá? Não precisa ser sindicalizado para ir lá nos visitar. Por quê? Vai lá fazer uma visita para você ver como o sindicato está bem organizado, ver a estrutura do sindicato. Vá lá e com certeza você vai perceber que é o momento de você se sindicalizar e vir fortalecer a luta do sindicato. Como eu falei logo no início da minha fala, o nosso sindicato é um sindicato que vai abraçar todas as bandeiras da mesma maneira que a gente abraçou sempre o agente comunitário de saúde e a agente da EMEA. Venha fortalecer a luta junto conosco. É isso aí. E para você que ficou até aqui, olha, se ainda não se inscreveu, se inscreve, lembra de acionar o sininho, comenta aqui embaixo o que você achou desse assunto. Você é agente comunitário de saúde, você é técnico ou você é só usuário do SUS? Fala aí o que você acha, comenta aqui embaixo, tá bom? Agradecer ali a Margot Carvalho, que está no comando das máquinas, junto com o Léo, nosso estagiário, que está quase efetivando. E hoje a gente tem a participação também do nosso auxiliar de estúdio ali, o Azaf Silva, fazendo presença. Valeu! Obrigado para você que ficou até aqui. Um abraço. Dá uma olhada aqui no nosso canal, tem vários vídeos, eu sei que você vai gostar. Valeu? Um abraço, obrigado, tchau.